não tiver o amor que Jesus nos ensinou, o verdadeiro amor genuíno, tudo isso seria em vão, porque ele compara aqui com o barulho de um sino, refletindo quando ele diz que nesta palavra que compara isso com o barulho de um sino. O barulho de um sino não significa nada, somente é um barulho. E assim vai ser a pessoa que está nos caminhos do Senhor, mas não está dando a devida atenção, porque foi o primeiro mandamento que o Senhor deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então vai nos dizer no versículo de número 2, poderia ter o dom de anunciar a mensagem de Deus, ter todo o conhecimento, entender os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Então é necessário para tudo que nós somos fazer para Deus, primeiramente amar a Ele sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós estamos colocando Ele em primeiro lugar na nossa vida. Como diz lá em Mateus capítulo 6, versículo de 33, mas buscar primeiramente Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A maior prova de amor que podemos dar a Deus é a nossa fidelidade com esta palavra. É a fidelidade nesta palavra, e não somente no ouvir, mas no praticar. Que ela diz para nós buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E nós temos que ter cuidado, porque temos vivido um tempo, se nós não tomar cuidado, nós deixamos de colocar o Senhor em primeiro lugar. Então eu só vou colocar o Senhor em primeiro lugar. Nós só vamos colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, se primeiro nós amar a Deus. Então tudo começa aí, irmãos. Tudo começa aí quando entendemos que Jesus é o único caminho, que Jesus é a única verdade que liberta. Lá em João 14,6 diz-nos a palavra, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai chegar ao Pai a não ser por Ele. Quando nós entendemos isso, levantamos nossas mãos, aceitamos o Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa alma, nós começamos a entender que a caminhada cristã, ela começa quando primeiro nós decidimos amar Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Deus vai nos fazer caminhar, Deus vai nos fazer aprender a palavra, Deus vai nos dar crescimento espiritual, mas primeiro temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo começou aí, tudo começou aí no primeiro amor. E se a gente não tomar cuidado, a tecnologia que sufoca a nossa vida, se a gente não tomar cuidado, os bens materiais podem atrapalhar nós de amar a Deus. Porque quando nós damos atenção mais à carne, quando nós fazemos a vontade da nossa carne, nós estamos colocando algo no lugar de Deus. Então nós precisamos colocar Deus sempre em primeiro lugar, porque esta palavra Deus deixou, porque para Deus usar a nossa vida, para Deus transformar a nossa vida, para Deus derramar bênçãos sobre nós, para Deus derramar dons espirituais, nós precisamos primeiro amar a Deus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Lembra de Lucas capítulo 10, no versículo 25 a seguir, Jesus vai contar ali a parábola do bom samaritano, e diz que tinha um homem ferido, um homem que apanhou e estava jogado ali, caído, todo ferido, cansado, com fome. E ali nos diz a palavra que vai passar um sacerdote, um homem que pregava, um homem que ensinava a mensagem do Senhor, mas ele vê aquele homem caído no chão prostrado e não ajuda. Vai nos dizer também a palavra que vai passar um levita que adorava o Senhor na sua casa, que adorava, que bendizia, que exaltava o nome do Senhor, mas aquele homem passa e não ajuda o samaritano que ali está no chão. E aí vai nos dizer a palavra que passa no samaritano, e ali ele vê aquele homem caído no chão, e comove o seu coração aquela cena, e ele ajuda aquele homem. Nos diz a Bíblia,
Lucas 10, capítulo 25 ali a seguir. Eu não vou pedir para os irmãos ler para não ficar tão extenso, mas resumidamente falando, ele sente no seu coração, se comove como aquele irmão ali está no chão, e eu levanto, cura suas feridas, leva ele até uma hospedaria, e somente pode a pessoa fazer isso se ela amar a Deus primeiro, porque ali passou um sacerdote, ali passou um levita, pessoas que estavam na igreja, pessoas que conheciam a palavra de Deus, não foram capazes de ajudar aquele homem. Mas ele passa o samaritano. Segundo a Bíblia, segundo o estudo, os judeus não se davam com o samaritano. E ali, aquele samaritano passa e comove o seu coração. E assim é o crente que ama a Deus. Quando ele vê alguém precisando, comove o seu coração. Quando ele vê o pastor precisando de uma ajuda, comove o seu coração. Quando ele vê um irmão que aqui está e deixa de vir para os cultos, comove o seu coração. Porque ele preocupa com o seu irmão. Ele manda mensagem, ele faz uma ligação. Irmão, como você está? E só pode acontecer isso se primeiro nós amar a Deus. Porque este é o mandamento. Glória a Deus. Quero pedir para o irmão colocar José Vitor. Mateus 22, versículo 37. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Verso 38. E este é o primeiro grande mandamento. Versículo 39. E o segundo é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Glória a Deus. Então tudo começa, irmãos. Tudo começa quando nós aceitamos o Senhor Jesus. Quando nós entendemos que o seu sacrifício foi para que eu e você pudesse ser amado dele, para que eu e você pudesse ser chamado de filho de Deus. Aleluia. Tudo começa aí. Então nós aprendemos que temos que amar a Deus, não somente amar de palavra, não somente amar de boca, mas demonstrando através das nossas atitudes esse amor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se não me falha a memória, em 1 João 4, 20 diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão a quem ele está vendo, como ele pode amar a Deus a quem não vê, se ele está vendo o seu irmão e não o ama? Então primeiro temos que amar a Deus, aí nós vamos aprender o verdadeiro amor genuíno, o verdadeiro amor que podemos chamar de incondicional, que é o amor que Deus tem pela sua criação. Aleluia. Porque quando Deus coloca ali Adão no jardim, Deus está gerando algo, uma vida, gerando aquela criatura com todo amor. Mas Adão peca, a sua esposa peca, e através do pecado, Deus tira Adão e Eva do jardim. Mas eu acho mais interessante quando eu li esta palavra: Deus tira Adão e Eva do jardim, mas não tira eles do seu coração. Deus não tirou eu e você do coração dele. Deus em todo tempo está nos amando, todo tempo Ele está esperando que nós se dobremos na presença dele. Ele todo tempo está esperando que eu e você ore, todo tempo Ele está esperando que nós o adoremos. Quando nós nos dispomos a estar na sua casa adorando, quando nós nos dispomos a ajudar uns aos outros, porque diz no Salmo 133, o quão bom, quão suave é que os irmãos vivem em união. Um salmo bastante falado aqui nesta igreja. Então isso é importante, irmãos, mas tudo começa quando nós amamos a Deus. Aí Deus vai colocar um amor no nosso coração e nós vamos aprender a amar uns aos outros, mesmo com as nossas indiferenças, mesmo às vezes com os nossos pensamentos diferentes, mesmo às vezes que nós não pensamos da mesma forma, mas o amor que nós temos pelos outros, a comunhão que nós temos, faz com que nós suportemos as dificuldades juntos e não deixemos que essas dificuldades impeçam o agir de Deus, que essas dificuldades impeçam o crescimento da igreja. Nós temos diferenças, mas o nosso foco é o mesmo. O nosso foco é exaltar o nome de Jesus. O
nosso foco é morar no céu e também trazer pessoas para ser salvo, porque é o maior milagre, é o da salvação. E Deus vai usar a nossa vida derramando dons espirituais. Deus vai usar a nossa vida. O que eu acho interessante é que os dons, eles variam de acordo com a vontade de Deus, mas o amor, ele é para todos nós. Os dons do Espírito Santo variam de acordo com a vontade de Deus, mas o amor é um dom que todo cristão tem que ter no seu coração. E Deus está falando para a tua igreja: volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, porque eu quero te usar, porque eu quero fazer com que o meu nome seja glorificado através da tua vida. Tome posse desta palavra em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo e exaltado o nome do Senhor. Glória a Deus. Volta lá em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de número 8. Glória a Deus. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar línguas estranhas, mas ele acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará. Verso 9. Pois os nossos dons de conhecimento, nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Glória a Deus. Eu acho interessante no versículo de número 9, quando diz assim: pois os nossos dons de conhecimento, as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Deus está dizendo aqui, às vezes nós vamos errar nas palavras, às vezes vamos gaguejar, às vezes vamos se esquecer de algo, nós vamos louvar e vai nos faltar a memória. Nós somos imperfeitos, mas eu sempre digo isso: não somos perfeitos, somos imperfeitos, tentando se aperfeiçoar. Não é impossível que eu e você, diante de Deus, todos os dias acorde com a decisão de tentar melhorar mais um pouquinho na presença de Deus, porque é isso que Ele espera de nós. Glória a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo de número 14, diz-nos assim a palavra: todas as coisas que forem fazer, que sejam feitas com amor. Tudo começa amando a Deus em primeiro lugar. Glória a Deus, aleluia. Versículo de número 10 diz: mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Glória a Deus. As nossas dores, nossos sofrimentos, as nossas tristezas, os nossos lutos, as nossas perdas, elas vão desaparecer quando nós estivermos lá. Paulo estava dizendo: eu sou imperfeito pregando a palavra, mas mesmo imperfeito quero fazer a vontade de Deus. E as nossas imperfeições não são para nós termos a decisão de parar, mas são, nos diz a palavra, que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraquezas. Aleluia. As nossas limitações não são para nos fazer parar, mas são para o nome de Deus ser glorificado, são para Deus dar o crescimento espiritual para a nossa vida, para que cada vez mais Ele possa usá-la para a honra, para a glória, para o louvor do seu santo nome. Glória a Deus. Versículo de número 11 vai nos dizer: quando eu era criança, falava como criança, sentia-me como criança, pensava como criança, e agora eu sou adulto, parei de agir como criança. Meditando nesse versículo 11, quando nós não conhecíamos Jesus, quando nós não conhecíamos a sua palavra, nós não agimos de acordo com a vontade de Deus, mas a partir do momento que nós levantamos a nossa mão, a partir do momento que nós entendemos que o amor que Jesus teve por nós foi o amor maior já provado de forma incondicional. Glória a Deus, nós temos a mentalidade de pessoas adultas na presença de Deus. Paulo faz essa comparação: quando eu era criança, pensava como criança. E quando nós não conhecemos Jesus, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, nossos pensamentos são limitados somente a nós mesmos. Porque o Pai, Ele corrige a quem ama. Deus deixou aqui esse manual, não foi somente para consolar nossa vida, mas foi para trilhar o nosso caminho com Ele, para que não seja da forma que nós queremos, para que não seja na nossa vontade, mas seja como na vontade de Deus. Um trem, ele para andar naquele trilho, fazendo uma comparação, ele só anda no trilho
Ele não sai daquele trilho, ele não sai daquele caminho. Se aquele trilho se acabar, ele vai cair, ele vai quebrar tudo, vai ser destruído. Então é necessário eu e você permanecer nesse caminho, se aperfeiçoando neste caminho. Aleluia. Tudo começa tendo a decisão de amar a Deus, colocando Ele em primeiro lugar e amando nossos irmãos, amando o nosso próximo como a nós mesmos. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Versículo 12. E o que agora vemos é como uma imagem perfeita no espelho passado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, e assim como sou conhecido por Deus. Paulo está dizendo, primeiro ele disse, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele disse que era uma criança, pensava como criança, e agora é adulto, pensa como um adulto. E agora no versículo de 12, versículo número 12, ele diz, e o que vemos agora é como uma imagem perfeita no espelho passado. O que vemos agora, às vezes vai ser dificuldade, o que vemos agora, às vezes vai ser perda, vai ser tribulação. Mas quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, e eu encontrar eu e você com as vestes limpas, brancas, alvas como a neve, o que é imperfeito vai se acabar, porque ali vai ter somente a glória do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu e você temos que amar a Deus sobre todas as coisas, porque provamos isso colocando Ele em primeiro lugar. Glória a Deus, colocando Ele em primeiro lugar, para que eu e você possa receber, para que eu e você possa receber esta promessa e o maior milagre, que é o milagre da salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 13. Portanto, agora existem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior delas é o amor. Eu acho interessante porque diz esta palavra. Existem essas três coisas tão importantes: a fé, a esperança e o amor, mas a maior delas é o amor. Então, existe a fé e a esperança para nos fortificar diante das tribulações, mas como o irmão José Vitor disse aqui, se eu e você não ter a decisão de buscar mais de Deus, se eu e você não ter a decisão de orar mais, de ler mais a sua palavra, de se aproximar de Deus, Deus não vai fazer com que a nossa fé cresça. Romanos 10:17 ele citou aqui, porque a fé vem por nossa sorte. Olha o que está dizendo a palavra, é por nossa sorte, que a fé ela vem pelo ouvir. E ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Aleluia. Se eu e você, nos momentos de tribulação, não tiver fé, como nós vamos provar para Deus a nossa fé? É na prática, é na hora da dificuldade mesmo, é na hora da tribulação mesmo. Então, às vezes, as coisas vão acontecer para que eu e você cresça a fé diante de Deus, para que nós tenhamos a esperança. A esperança é você acreditar naquilo, mesmo que, vamos dizer, aos olhos humanos, a ótica humana é impossível, mas a palavra do Senhor diz que o impossível aos homens são coisas possíveis para Deus. Glória a Deus. Você já viu quando dá uma notícia que uma pessoa está doente, muito doente, grave, está na UTI, a pessoa fala assim: agora é só Deus na causa. Agora é que ficou bom porque é só Deus na causa. Então, quando é só Deus na causa da nossa vida, é aí que ficou bom. Porque agora nós precisamos de Deus e nós provamos a nossa fé confiando nele. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então, existem três coisas tais tão importantes que diz aqui no versículo 3: a fé, a esperança e o que eu acho mais interessante ainda, concluindo esta palavra, que diz: existe a fé, a esperança e o amor, porém a maior delas é o amor. O que eu quero transmitir para essa igreja, que o Senhor quer transmitir para esta igreja, é que o mais importante é o amor. Glória Sem amor, nós não conseguimos colocar Deus em primeiro lugar. Primeiro o amor por Deus, primeiro o amor pela sua palavra, primeiro o amor pelo compromisso que nós temos com Deus, de tentar viver uma santidade cada vez mais. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer ser usado por Deus, primeiro ame o Senhor. Quer pregar a palavra, primeiro ame o Senhor. Quer louvar o nome do Senhor, ser usado, primeiro ame o Senhor, porque aí Deus vai te dar crescimento na área que Ele vai te usar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, para a gente estar encerrando.
Quero ler um dos versículos mais lindos que se encontra nessa palavra. João capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Nos diz a palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória Existe a um Deus. amor maior do que esse? Não existe. Tomou chibatada, tomou açoite, apanhou, foi humilhado, cravaram aquela coroa de espinhos nele, açoitaram ele naquela via dolorosa, carregando aquela cruz no Calvário. Se eu e você podemos amar uns aos outros, se nós podemos amar os nossos filhos, se as nossas mães podem nos amar, foi porque Ele nos amou primeiro. Ele pagou um preço, um sacrifício que eu e você não podíamos pagar. Glória a Nós Deus. entendemos que esse amor de Jesus tem que estar, amor por Jesus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Aí Deus vai fazer com que nós amemos uns aos outros, porque primeiro temos que amar a Ele primeiro. Glória a Deus, não existe um amor maior do que esse. Aquele que estava no ferindo, aqueles que o estavam flagelando naquele madeiro, ele pediu água, deram vinagre. Ele foi transpassado com uma lança e mesmo assim ele foi capaz de interceder por aqueles homens, dizendo: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Mesmo sendo judiado dessa forma, ele foi capaz de interceder por aqueles que o feriram. Mas o mais interessante é que quando Jesus está sendo crucificado, tem dois ladrões ali, e um zomba de Jesus dizendo: o Senhor não é Deus, salva nós e salva o Senhor mesmo. Mas o outro teve uma grande atitude, disse: esse homem é inocente. E ele olha para Jesus e diz: lembra de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Essa é uma palavra que é uma das palavras que está nesta Bíblia que mais impacta a minha vida, porque o homem teve uma vida errante a sua vida inteira. Um homem que teve uma vida que nos diz que ele era um ladrão. No momento da sua morte, ele reconhece o Senhor Jesus. Aleluia. Diz que ele, esse homem inocente, ele pede para o Senhor: lembra de mim quando entrares no teu reino. E Jesus olha para aquele homem e diz: ainda estás comigo no paraíso. Esta palavra nos ensina que nós podemos, em meio a todos os nossos erros, sempre decidir não continuar no erro, mas clamar pelo Senhor Jesus, pedindo para que Ele nos ajude, pedindo para que Ele nos liberte de algo, pedindo para que Ele nos transforme, para que Ele nos dê sabedoria, para que Ele nos dê entendimento. Mas para isso começar a acontecer na nossa vida, primeiro temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E aí nós vamos aprender a amar uns aos outros, dando lugar para o Senhor na nossa vida. Glória a Deus. Então aquele que foi ferido, aquele que foi transpassado, nos ensinou que a maior prova de amor está aqui, né, nesta palavra, João 3, versículo 16. A maior prova de amor. Ele orava ao Senhor antes de ser pego pelos fariseus, pelos soldados: se for possível, Senhor, me livra deste cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele estava dizendo para o Senhor: se for possível, me livra, Senhor, mas seja feita a tua vontade, para mostrar para mim e para você que nós temos que aceitar a vontade de Deus. Sempre quando está difícil na minha vida, na minha caminhada, eu me lembro do sacrifício de Jesus, porque ainda que nós sofremos, ainda que esteja difícil, o maior preço Ele pagou por mim e por você na cruz do Calvário. Glória a Deus, glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Até aqui esta palavra, irmãos, é que Deus tem tocado no meu coração, que seja para o nosso crescimento espiritual, para a edificação da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela oportunidade, que as palmas exalte e glorifique o nome do Senhor. Glória a Deus.